Continuando a sabatina com os pré-candidatos a deputado federal das eleições deste ano, o JD1 TV de hoje recebe a vereadora da capital, Camila Jara, que agora tenta uma vaga em Brasília pelo Partido dos Trabalhadores. Mas antes de passar a fala à nossa entrevistada, eu quero lembrá-los que as nossas entrevistas são transmitidas pelo canal 4 da NET e, claro, também estão disponíveis através das nossas redes sociais pelo @jd1noticias.com. Camila, bem-vindo aos nossos estúdios, fique à vontade e para iniciar o nosso bate-papo, você acabou de se eleger vereadora. Por que quer ser deputada federal? Muito obrigado pelo espaço, Tainara. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a nossa entrevista pelo JD1. É importante a gente ressaltar que esse mandato, esse começo de mandato enquanto vereadora foi uma aventura muito grande. Nós conseguimos ser o mandato mais produtivo legislativamente, o mandato que mais aprovou e, por consequência, sancionou projetos de leis. E essa caminhada tem sido muito importante e muito construtiva. A gente conseguiu aprovar tantos projetos porque a gente foi para a ponta, conversou com a população, entendeu quais eram as necessidades que essa população estava passando e por isso a gente conseguiu aprovar e já está sendo planejado para execução projetos como renda básica, que prevê um auxílio para as pessoas, para que elas tenham um mínimo para sobreviver, para que elas tenham direito a um prato de arroz, a um prato de feijão, a comer um pedaço de bife. O Dignidade Menstrual, que prevê a distribuição de absorventes nas escolas para as meninas, para que elas possam continuar seus estudos sem ter um fato como esse sendo um empecilho para que elas possam sonhar e desenvolver todas as suas potencialidades. Órfãos do feminicídio, a interligação das ciclovias na capital. E andando nos bairros, a gente viu a realidade da população brasileira. Nós vimos de frente o que são os 33 milhões de brasileiros que passam fome. Nós vimos nas áreas de ocupação um pai que estava com seus filhos montando seu barraco, um trabalhador que teve que escolher entre pagar seu aluguel ou alimentar seus filhos. Eu venho de uma geração, Tainara, a nossa geração, que metade dos jovens querem sair do país. E quando a gente olha essa situação e vê que está acontecendo no Brasil inteiro, a gente para e pensa e fala, chega, não dá mais. E preocupadas com essa situação, discutindo com a nacional do partido, inclusive com o presidente Lula, ele me pediu para colocar meu nome à disposição e concorrer a uma vaga na Câmara Federal, porque ele entende que o PT precisa se fazer mais jovem, que a gente precisa alinhar toda a experiência que a gente teve nos 12 anos de governo, a experiência de tirar o Brasil do mapa da fome, a experiência de fazer o programa habitacional maior da história, a experiência de viver um pleno emprego no Brasil com toda a força da juventude. Então, quando eu voltei para cá, eu discuti isso com os 200 voluntários que a gente teve na campanha, todas essas pessoas falaram, vamos para cima, porque o Congresso precisa ter mais a cara do povo, não é aceitável mais que em pleno século XXI a gente só tenha um perfil de pessoas, nós só tenhamos homens mais velhos pensando todas as soluções para os problemas que a gente passa aqui na ponta. A gente já viu que esse modelo não dá certo, porque se a gente tivesse todas as realidades sendo representadas lá, eu tenho certeza que metade da minha geração não ia querer ir embora do país e a gente ia fazer com que então nossa voz seja escutada. Então, atualmente, infelizmente, eu não vejo nenhum quadro do Mato Grosso do Sul que tenha capacidade de dar voz a todos esses anseios, dar voz no Congresso Nacional a todas essas vontades e pensar soluções para esses problemas. Camila, e por que o eleitor deve votar em você e não nos seus concorrentes? Primeiro, porque a gente entende que a política só funciona se for representativa. A gente vê ameaças à nossa democracia hoje o tempo inteiro. E os estudos comprovam que um desses motivos é o fato do parlamento não estar mais diverso. Segundo, que a gente precisa conseguir
ter coragem de encarar nossos problemas. A gente precisa ter coragem de dizer que Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais produz alimento e mesmo assim a gente tem quase 200 mil pessoas que não tem um pão para comer quando acorda de manhã. Isso é inaceitável. A gente precisa ter pessoas que tenham coragem de dizer que o nosso estado é o segundo mais violento para se ser mulher e a gente precisa de programas nacionais que nos ajudem a superar esse caso. A gente precisa ter pessoas que tenham coragem de olhar para nós e entender que não é mais possível que os alunos consigam entrar na universidade e saiam da nossa universidade porque não tem condições de se manter na universidade. Enquanto a gente não tiver mais mulheres, mais jovens, mais pessoas LGBTQIA+, mais pessoas pretas ocupando os espaços de poder, a gente não vai conseguir olhar para essas diferentes realidades e não vai conseguir produzir a política que a gente quer. E a política só faz sentido se for para transformar a vida das pessoas e se for para ser participativa, escutando todo mundo e olhando para cada um e entendendo que a gente precisa ter mais representatividade. Camila, ainda falando sobre o seu mandato como vereadora, seu trabalho na Câmara te dá quais credenciais para essa nova eleição? Nosso mandato da Câmara tem comprometimento com transparência, tem comprometimento com a participação popular e com a construção coletiva do mandato. Nós fomos o mandato que mais realizou audiências públicas, nós fomos o mandato que todo mês a gente realizou uma prestação de conta de tudo que a gente estava produzindo para que as pessoas pudessem chegar para a gente. E quando a gente fez a campanha para vereador, a gente chegava para as pessoas e falava: o que você espera de Campo Grande? O que você acha que tem que ser feito no nosso município para a gente ter uma Campo Grande melhor? E aí essas pessoas vinham com todas as suas pautas, com todos os seus anseios, com todas as suas demandas. E quando a gente terminou esse processo de escutar as pessoas, a gente saiu da campanha com 31 propostas para Campo Grande. E quando aconteceu isso, eu falei assim: gente, é 31 coisas, é muita coisa. Em geral a galera coloca 13, a galera que é do PT. Eu falei: como que a gente vai fazer isso? Hoje a gente está com 1 ano e meio de mandato, a gente já realizou 27 dessas 31 propostas e a gente entende então que terminando o trabalho por aqui, a gente pode ocupar outros espaços e fazer ainda mais para a população de Mato Grosso do Sul e ainda mais para a população de Campo Grande. E por ser mulher, que causas do gênero você defenderá? Eu entendo que quando a gente fala de ser mulher numa sociedade como a nossa, a gente abre várias frentes, né? A gente fala da mulher que está sofrendo com toda a situação do país, porque é ela que vai no mercado, é ela que vai comprar o leite para o seu filho, é ela que conta as moedas para comprar, por exemplo, um gás, que era, segundo as promessas do presidente Bolsonaro, era para custar R$35 e agora está custando R$120. Essa mulher que enfrenta a fila do posto de saúde para que o seu filho passe por um atendimento do psiquiatra. Então, essa mulher que usa todos os serviços públicos, né? Mais da metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. E essas mulheres, então, estão sentindo na pele, no dia a dia, todas as dificuldades que a gente está tendo, que a gente está impondo na nossa sociedade. São essas mulheres que não conseguem trabalhar porque não tem vaga para deixar seus filhos nas EMEIs e nas creches. Então, é sobre essas realidades que a gente tem que pensar na hora que ocupa um espaço de poder. É sobre essas realidades que a gente tem que entender e pensar políticas públicas para melhorar essas realidades. Só diz que quer o Estado mínimo quem não enfrenta todos esses problemas. Então, a gente precisa fazer com que esses serviços cheguem com qualidade para essas mulheres na ponta. E aí eu tenho certeza que se eu não fosse a única parlamentar em Campo Grande, a gente não ia achar normal o fato de ter 8 mil crianças na fila de espera da creche. Eu tenho certeza que nós não iríamos achar normal o fato de mulheres morrerem no Brasil hoje em dia só pelo fato de ser mulheres, se a gente tivesse o Congresso Nacional com 50% das mulheres representadas nesses espaços de poder. E aí, quando a gente fala de mulher nas suas múltiplas realidades e nas diversas mulheres, a gente tem que olhar para a questão das mulheres indígenas em Mato Grosso do Sul. A gente fica olhando as questões, na África, as mulheres com uma bacia de água. Em Dourados, na aldeia do lado, essas mulheres já não têm acesso à água encanada
para conseguir realizar suas atividades do dia a dia. É um absurdo que do nosso lado, na segunda maior cidade do estado, a gente vivencie situações como essa. Então a gente precisa de mais mulheres ocupando os espaços no parlamento para que esses problemas tenham uma atenção especial. Os países que foram governados e que são governados por mulheres foram os que melhores responderam à pandemia. Foram os países que conseguiram salvar a sua economia e conseguiram também preservar a população. E aí quando a gente olha a nível Brasil, que a gente tem uma política majoritariamente masculina, a gente não conseguiu nem salvar a economia, porque a gente está vendo a inflação galopante, o índice de desemprego desesperador, e muito menos salvar a vida das pessoas, porque a gente teve um atraso na compra da vacina. Então a gente precisa ter coragem para fazer diferente. A gente precisa ter coragem para ocupar esses espaços e para mostrar que nós temos competência sim para decidir sobre os rumos da política do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Agora falando sobre o cenário nacional, tem pesquisa que mostra o Lula liderando aqui no estado. No entanto, a candidata ao governo, a Gisele Marques, ela tem entre 4% e 3%. Por que você acha que essa diferença é tão grande? A Gisele é desconhecida, né? Diferente dos outros quadros do Partido dos Trabalhadores, nós estamos passando por uma transição geracional. A gente está vivenciando uma situação no Partido dos Trabalhadores no Mato Grosso do Sul que o partido precisa se fazer mais jovem, mas precisa se fazer mais jovem e precisa renovar, aliando as experiências dos antigos quadros que já estão aqui e que podem nos ajudar nessa construção. Então, nesse sentido, nosso maior desafio é fazer com que as pessoas entendam que a Gisele é a representante do projeto do Lula aqui em Mato Grosso do Sul, que a Gisele representa a luta na defesa dos trabalhadores, na defesa das minorias, na defesa dos direitos humanos, e que a Gisele representa um projeto contrário a tudo isso que está aí. Ela representa um Mato Grosso do Sul que consiga se desenvolver prestando assistência para a agricultura familiar, desenvolvendo um programa para que aquele agricultor familiar consiga produzir nas suas terras, que possa se desenvolver entendendo que não é aceitável ser um dos estados que menos foi impactado com a crise nos últimos anos e mesmo assim a gente ter tanta gente que não tem onde morar, tanta gente que não tem trabalho, tanta gente que precisa de uma assistência e de uma ajuda do Estado para conseguir ter um mínimo para sobreviver. E a Gisele representa esse projeto. A Gisele representa o projeto do Lula no Mato Grosso do Sul. Os pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores representam esse projeto. E o presidente Lula precisa de mais pessoas do lado dele para que ele consiga aprovar as mudanças que ele quer fazer no Congresso Nacional. Na quarta-feira da semana passada eu tive a oportunidade de estar com ele, eu e o deputado Vander, e o Lula falou que Mato Grosso do Sul precisa fazer 2 deputados federais, a gente precisa eleger o Thiago, senador, e a gente precisa de pessoas que estejam comprometidas com o povo. A gente já tem a bancada da bala, a gente já tem a bancada do boi, e tá na hora da gente ter no Congresso Nacional a bancada do povo. Camila, e por ser jovem, o que o eleitor mais novo pode esperar da sua atuação e o que tem como proposta para esse segmento? Ser jovem e não querer a transformação é um pouco incoerente, né? Porque onde a gente chega, a gente quer fazer diferente, a gente quer ser mudança, porque a gente entende que a gente precisa avançar enquanto sociedade. Eu venho de uma geração, junto com você, que eu vi que todo mundo que estava à nossa volta acreditava que tudo que o Estado fornecia era dado. Então, quando o Estado oferecia vaga na universidade, ele não fazia mais que a sua obrigação. Quando o Estado acabava com a fome no país, ele não fazia mais que a sua obrigação. E realmente, ele não faz mais que a sua obrigação. Só que no Brasil a gente precisa dizer o óbvio para os nossos governantes. No Brasil a gente precisa lutar para que as pessoas tenham um mínimo. Então, para a juventude, eu desejo que a gente pense políticas sérias de geração de emprego e renda. Mas políticas que abram espaços nas empresas, por exemplo, para que a gente possa entrar e conseguir a chance de ter o primeiro emprego. A gente tem um número enorme de jovens que se formam e não tem onde trabalhar. Eu desejo que a gente não tenha que abandonar a faculdade para conseguir, porque não consegue pagar as contas e se manter estudando. Então eu entendo que nós precisamos ocupar a política, nós precisamos ser porta-voz do nosso próprio destino, do nosso próprio futuro e entender que se a gente não pensar políticas públicas com recorte,
da juventude, a gente não vai conseguir avançar enquanto país. Um problema sério que a gente teve da pandemia é a questão da evasão escolar. E ninguém debate sobre isso. Ninguém trata esse problema a sério. Se ninguém fala que o problema existe, como que a gente vai pensar uma solução? A gente tem jovens que estão deixando de estudar porque não conseguiram, ficaram com uma defasagem no ensino enorme. Qual vai ser o futuro da nossa nação? Qual vai ser o agora? Então a gente precisa pensar em políticas públicas de geração de renda. A gente precisa pensar em políticas públicas que garantam a permanência nas escolas, nas universidades. Nós precisamos pensar políticas públicas que incentivem o jovem que quer ser pequeno empreendedor ou que quer ser empreendedor, por exemplo. A gente sabe que a carga tributária no Brasil é muito injusta. Quem é um mega empresário não paga imposto. Todo mundo acha que o problema do Brasil é um imposto, mas o problema do Brasil não é um imposto. O problema é que quem 1% mais rico da sociedade não paga imposto. Quem tem um jatinho não paga imposto, mas quem tem uma moto e um carro paga imposto. E a mesma coisa acontece na questão dos empresários. Os megas empresários brasileiros recebem isenção fiscal milionária, enquanto nós, jovens, se quisermos começar um negócio, por exemplo, a gente tem que passar por cadastro de banco, garantia, e não consegue nem 40 mil, 100 mil para investir na empresa. Isso é muito sério. É uma distorção enorme. É um país que ajuda quem tem muito dinheiro e vira as costas para quem quer começar e para quem quer fazer diferente. Temas como controle de mídia e revisão da reforma trabalhista seriam tratados como no seu mandato, se for eleita? A gente não tem que controlar a mídia e é um debate que, inclusive, o PT deveria ter feito e se isentou de fazer durante muito tempo, porque a gente tem que democratizar o acesso às mídias no Brasil. Hoje nós temos 4 emissoras centrais que controlam a nossa comunicação e são grupos empresariais, desde jornal impresso, a revistas, a canais online, a TV aberta, e a gente não pode ter esse monopólio. A gente tem que incentivar todos da mesma maneira, porque senão a gente não garante a liberdade de expressão. A gente não garante que todas as visões tenham sido representadas. E aí o Partido dos Trabalhadores viveu isso muito na pele nos últimos anos, né? A gente passou por uma campanha de massacre. Por exemplo, quando a gente vê falando da corrupção de outro partido, as pessoas personificam a corrupção. Aí quando era para tratar do PT, os grandes veículos falaram que o PT era corrupto, que os petistas eram corruptos, quando na verdade foi o partido que mais incentivou e garantiu autonomia aos órgãos de investigação. Então, se a gente não pensar e pautar a democratização dos meios de comunicação, a gente não vai conseguir garantir uma liberdade de expressão plena. Então, a gente tem que fazer isso e a gente só vai fazer isso se a gente pensar em como democratizar os meios de comunicação. Eu sou filha de jornalista e ouvi esse debate muito tempo em casa, né? E então é um debate que eu tenho muita proximidade e eu entendo que a gente precisa avançar nesse tema. A reforma trabalhista veio como se fosse a salvação do país. Através da reforma trabalhista a gente vai conseguir gerar emprego, a gente vai gerar renda e o Brasil vai sair do buraco. E então a gente precisa diminuir alguns direitos, porque o trabalhador no Brasil tem muito direito e é por isso que a gente não consegue sustentar esses empregos. A gente não gerou emprego, a gente tem pessoas que se submetem a condições degradantes de trabalho e a gente não garante nem a saúde física e nem a saúde mental dos nossos trabalhadores e das pessoas que buscam a sua sobrevivência no Brasil. Então eu entendo que a gente precisa avançar em algumas legislações, mas a gente precisa avançar no sentido de garantia de direitos e no sentido de garantia de acessos. E o que essa reforma trabalhista fez foi o contrário disso. Então eu entendo que ela precisa sim passar por um processo de revisão. Eu entendo que alguns pontos deixou a relação um pouco mais moderna e atualizada ao século XXI, porque a relação do trabalho mudou hoje em dia, mas eu entendo também que da maneira que ela foi colocada, ela não gerou emprego, ela não gerou renda e ela não fez com que nosso país conseguisse se desenvolver. Antes de encerrar a sabatina de hoje, eu quero lembrar mais uma vez que as nossas entrevistas são transmitidas pelo canal 4 da NET e estão disponíveis nas nossas plataformas digitais e nas redes sociais pelo @jd1noticias.com.
Camila, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade e você pode encerrar com as suas considerações finais. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Se você topa construir esse projeto junto com a gente, que é um projeto que só faz sentido porque é conectado e é pautado em pessoas, pode mandar suas sugestões nas nossas redes sociais e pode também mandar sugestões enquanto mandato. Segue lá, é @CamilaJareMS e eu estou à disposição de vocês. D1Noticias.com, a notícia no seu celular.